Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo, eu sou professor de matemática aqui na região de Londrina, no Paraná. E hoje nós vamos aqui a resolução de uma questão que apareceu no vestibular UFPR 2024. Eu vou resolver essa questão com vocês de três maneiras, tá? A primeira delas é utilizando geometria analítica, a segunda é utilizando lá o teorema de Pitágoras e a terceira é utilizando o teorema de Pitágoras e também razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aqui tá certinho na linha do tempo aqui abaixo para você a primeira, a segunda e a terceira resolução, tá bom? É legal que a gente faça isso para você explorar a questão e, obviamente, particularmente, eu acho a segunda resolução mais rápida e mais fácil de todos vocês entenderem aí, ok? Antes da gente ir para nossa resolução, dá uma força aqui pro canal, deixa o seu like, se inscreve aí e também compartilha esse vídeo com uma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UFPR, pois assim, além de você ajudar a pessoa, você também ajuda aqui a divulgação do canal e faz com que eu traga outros vídeos aqui para você. E além disso, se você quiser curso específico de matemática, curso de matemática básica, apostila por Enem, apostilas voltadas para o Paraná, inclusive voltadas aí para o vestibular da UFPR, na descrição e também no primeiro comentário fixado, você encontra aí todas essas informações que eu falei para você. E caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no WhatsApp que eu consigo te ajudar, ok? Então vamos lá então, ler aí o enunciado e logo após isso trazer as três resoluções aí para vocês. Vamos lá. A circunferência C na figura ao lado está centrada no ponto A, que é 1 e menos 1, e tangencia os eixos coordenados. Então aqui está o centro que tem coordenadas 1 e menos 1, esse ponto aqui, esse ponto em comum, em relação ao eixo das abscissas e das ordenadas, é o único ponto comum a eles e a circunferência. Aí ele diz assim: a reta R passa pela origem O e pelo ponto A. Nem precisa ir grifando porque o desenho tá bonitinho aqui para você, tá? Intersectando a circunferência no ponto P, conforme indica a figura. A reta S é tangente à circunferência no ponto P e intersecta o eixo OX no ponto Q. Assinale a alternativa que corresponde à abscissa do ponto Q aqui. Então, olha só. O que nós precisamos pensar nessa partezinha? Primeira coisa, para você ficar mais fácil de você entender a resolução por geometria analítica, é sempre fazendo o passo contrário do que ele quer e procurando quais são os recursos que você precisa para resolver determinada questão, que é como eu vou te mostrar. Então veja só, o ponto principal é encontrar aqui o ponto Q. Como ele está sobre o eixo das abscissas, então quer dizer que esse cara aqui ele tem coordenada xq e 0, né? Porque o valor ali da nossa ordenada ele vale 0. Então o primeiro passo aqui é encontrar, nesse caso, a coordenada xq e 0. Só que perceba que essa coordenada do ponto Q, ela está sobre a reta S. Então eu preciso encontrar necessariamente, né, que é o segundo ponto que a gente vai pensar, qual é a equação aqui da reta S. Para encontrar a equação da reta S, como ele está falando de retas perpendiculares ali, por que a gente sabe disso? Porque como essa reta é tangente à circunferência, esse ângulo que está aqui vale 90 graus, tá? É um teorema que a gente tem lá da geometria plana. Então, como a reta S e a reta R são perpendiculares, nós vamos precisar encontrar o coeficiente da reta S e também a coordenada aqui do ponto P, ok? Que já vou te explicar como é que vai funcionar. Para encontrar a coordenada do ponto P, perceba que ela está sobre a circunferência, né, a coordenada do ponto P, e ainda pertence à reta R. Então, aqui que vem os últimos pontos, que é onde a gente vai começar. Então, preciso encontrar qual é a equação da reta R e ainda qual é aqui a equação da circunferência C. Então, para encontrar o Q, eu tenho que fazer o passo 2, para encontrar o passo 2, eu tenho que fazer o 3 e o 4 necessariamente. Quando a gente organiza a linha de raciocínio, agora a gente vai voltando e procurando lá o nosso passo a passo, tá? Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa para a gente encontrar, a equação da circunferência. Quando a gente fala na equação reduzida da circunferência, ó, esse aqui é o passo 4, tá bom? Ó, a equação da circunferência C que ele diz vai ser x menos a e o quadrado desse valor, y menos b e o quadrado aqui desse valor, e tudo isso é igual ao nosso raio ao quadrado. Obviamente, como eu já falei, o valor do r é o valor do raio, o azinho e o bzinho aqui são, respectivamente, né, os pontos lá da abscissa do centro e da ordenada do centro. Como ele diz para nós que o centro aqui, ó, é o valor do A, quer dizer que esse carinha, quando ele vem para cá na tangência, esse carinha que vem para cá na tangência, ó, ele te deu a coordenada. Vale 1 e vale 1. Então quer dizer que o nosso centro, quando a gente substituir aqui,
vai ficar ó, o quadrado de x menos 1 mais o quadrado de y menos 1, e tudo isso é igual ao meu raio ao quadrado. O que é o raio de uma circunferência? É a distância do centro até qualquer parte da sua circunferência. E nesse caso, isso está representado por isso aqui, ó. Ele vale 1, que é a distância do centro até qualquer parte da circunferência, então vai ficar o quadrado de 1. Quando a gente arrumar aqui só 1 ao quadrado, vai ficar ele mesmo, né? Então não precisa colocar esse 1 quadrado aqui, porque vai dar 1. Então a gente encontrou parte aqui do que nós precisamos para conseguir encontrar o objetivo final do exercício, ok? Agora nós vamos pensar aqui no passo 3. O que é o passo 3? É encontrar a equação dessa circunferência. Aí aqui tem duas maneiras de você pensar. Eu vou pensar nesse caso da maneira que eu acho mais fácil para você quando você tem dois pontos para encontrar a equação da reta, tá? Como que você vai fazer, ó? Quando você pega esse ponto aqui, que é a origem, ele tem coordenadas 0 e 0, porque é a origem do sistema cartesiano. E perceba que a reta R, ela tem aqui o ponto O e o ponto A. Para encontrar a equação da reta R, a gente vai utilizar aqui um negocinho chamado determinícuo, que é um determinante reduzido que só funciona para a geometria analítica, ó. Então, o que você vai começar? Você vai colocar aqui as coordenadas do primeiro ponto que você tem, as coordenadas do segundo ponto que você tem, e aqui você vai pegar um ponto genérico, que é o ponto x e y, certo? E sempre repetir o primeiro ponto aqui. E como esses pontos eles são colineares, porque eu estou pegando um ponto x, y aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai igualar a zero. Para resolver esse determinícuo aqui, se você nunca viu, ó, quando você multiplicar assim, mantém o sinal. Quando você multiplicar assim, você vai inverter o sinal, ok? Então vamos lá, ó. 0 vezes o valor do 1 vai dar 0, 1 vezes y aqui vai dar y, x vezes 0 vai dar 0, então não tem nada aqui. Aqui vai dar menos 0, aqui vai dar menos x, e aqui vai dar menos 0, e tudo isso é igual a 0. Se você lembrar daquele meme aqui, a chai, que a tome, que a chai, que a tome, tome, não é isso? Nós temos aqui que y menos x é igual a 0, ou ainda y é igual a x. Isso aqui a gente fala que é quando acontece lá, que é a equação da reta, que quando esse ângulo que está aqui, ele vale 45 graus, tá? Por que isso sempre vai acontecer? Porque sempre o valor da abscissa e da ordenada, eles são equivalentes entre si. Ok? A gente fala que é a bissetriz dos quadrantes chamados quadrantes ímpares, ok? Só que, o que a gente vai fazer agora? Por que a gente fez o passo 3 e o passo 4 mesmo? Para encontrar o ponto P. Perceba aqui, se eu apagar aqui, ó, que o nosso desenho está um pouquinho poluído, este ponto P, ele pertence tanto à equação da circunferência quanto à equação da reta R. Então significa que o valor do x e do y que está aqui pertence tanto a essa circunferência quanto à reta. Só que a gente pega aqui a equação da reta R, ele está falando que y é igual a x. E se nós pegarmos aqui a equação da circunferência, ele está falando que é toda essa equação. Só que o valor do nosso y que está aqui, ó, vou destacar para você, no ponto P é o mesmo y que está aqui, porque satisfaz os dois simultaneamente. Então eu vou pegar esse valor do y igual a x e substituir aqui. Olha só o que vai acontecer para você então quando nós fizermos essa substituição, ó. Vai ficar assim, ó, o quadrado de x menos 1 mais o quadrado de x menos 1, e tudo isso é igual a 1. Quando eu pego esse valor e esse valor, perceba que os dois são iguais. Então eu posso somar eles, vai ficar duas vezes, ó. Então ficar duas vezes o quadrado de x menos 1, que é igual a 1. Aí você vai jogar o 2 para lá, então vai ficar, ó, que o quadrado de x menos 1 é igual a 1 sobre 2. Você vai tirar a raiz quadrada aqui, se você quiser expandir esse produto notável, pode, tá? Só que eu particularmente acho mais trabalhoso, vai cair em equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara e tudo mais. Não que isso aqui não seja uma equação de segundo grau, mas cai em fórmula de Bhaskara e tem que fazer Bhaskara, dá muito trabalho. Então é mais fácil você pensar no seguinte, se está elevado ao quadrado, eu vou tirar aqui, ó, a raiz quadrada. Aí vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Então quer dizer que esse x menos 1 aqui, ó, vai ficar mais ou menos 1 sobre a raiz de 2. Eu vou racionalizar esse cara aqui para ficar um pouquinho mais fácil da gente trabalhar. Então vou multiplicar aqui, ó, por raiz de 2 e por raiz de 2. E vai ficar o seguinte pra gente, ó, x menos 1 que é igual a mais ou menos 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. O que a gente faz agora? Joga esse 1 para lá. Então vai ficar aqui para nós o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu coloco aqui para você. Deixa eu tirar essa partezinha para não te atrapalhar a enxergar. Vamos lá, olha só o que vai ficar aqui, ó. Vai ficar x que é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2 mais 1. Você vai tirar o mínimo, então vai ficar mais ou menos raiz de 2 mais 2 sobre 2. Esse mais e menos aqui é só do raiz de 2, tá? E aí você vai ter dois valores, ó.
o valor do raiz de 2 mais 2 sobre 2 e o outro valor aqui, que é o nosso menos raiz de 2 mais 2 sobre 2, ok? Qual que é o valor que nós vamos utilizar aqui? Aí você tem que usar o raciocínio, que é o seguinte, tá? Um ponto que você encontrou representa esse cara e o outro representa esse. Lembra que esse cara que está aqui, ó, ele é o valor do 1. Então quer dizer que o nosso valor ele tem que ser maior que 1 pelo desenho que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente pega o valor que é maior que 1 pra gente, ó, é esse cara que está aqui, ok? Esse outro valor seria esse pontinho que está aqui que não nos interessa. Só que lembra que esse cara, ele representa, ó, não essa parte aqui, tá? Esse cara aqui, ó, ele representa só o valor do x. Lembra que o valor do x é igual a y. Então quer dizer que o nosso y também é raiz de 2 mais 2 sobre 2 aqui para nós, ok? Agora que nós temos o valor tanto do x quanto do y do ponto P, vamos colocar aqui então, ó. Então o valor que nós temos aqui desse cara é o equivalente, ó, a raiz de 2 mais 2 sobre 2 e o outro aqui é a raiz de 2 mais 2 sobre 2. Só que o nosso foco é encontrar a equação da reta S para conseguir encontrar o valor da abscissa Q, substituindo o valor do y igual a zero, tá? Lembra que eu falei que a resolução 2 é bem mais fácil, mas enfim. Para encontrar isso aqui então, ó, tá faltando o coeficiente angular da reta S. Lembra lá no comecinho que eu disse para você que esse ângulo que está aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Quer dizer então, ó, que a reta S e a reta R, elas são perpendiculares, ou seja, a reta S é perpendicular à reta R. E na geometria analítica, quando a gente fala em posições relativas de reta, quando nós temos duas retas que são perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares, ou seja, o MS e o MR, ele dá menos 1. Só que eu sei quem que é o coeficiente angular da reta R. Por quê? Quando nós pegamos essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó, ele já está na equação reduzida. Lembra que quando você pega uma equação reduzida da circunferência, quem multiplica o valor do seu x é o seu coeficiente angular. Então esse cara aqui é o nosso MR. Então quando eu substituir aqui vai ficar, ó, o valor do MS vezes 1, que é igual a menos 1, ou seja, o coeficiente angular aqui da reta S dá menos 1. O que a gente vai fazer agora? Como eu tenho o ponto que pertence à reta e o seu coeficiente angular, para encontrar a equação da reta S, a gente vai usar aqui, ó, a equação fundamental, que é o famoso ioiô mi xoxô, tá? Se você nunca ouviu esse macete, é o que a gente fala na sala de aula aí, geralmente nos cursinhos, tá bom? E também em aulas particulares, que é para você encontrar a equação reduzida aqui, a equação reduzida não, desculpa, a equação fundamental da circunferência. Quem que é o valor do y0, quem que é o valor do x0? É o valor aqui, ó, desse cara e desse cara, que é o ponto que você tem. Então vai ficar, ó, y menos toda essa partezinha, ó, que é raiz de 2 mais 2 sobre 2, que é igual a m, que é o nosso coeficiente angular que nós encontramos da reta S, que vale 1, que multiplica aqui o nosso x menos todo o valor do nosso x0, que é o valor do nosso raiz de 2 mais 2 sobre 2 aqui. O que a gente vai fazer agora? Se essa equação da reta S, lembra lá, ó, que o nosso objetivo é encontrar a reta S para pegar o ponto Q. Como o ponto Q está sobre a reta S, agora a gente vai pegar o Q? Para encontrar a coordenada desse cara, basta substituir o nosso y igual a zero, tá? É uma resolução muito extensa, é uma resolução aí que é trabalhosa, porque nós estamos indo por geometria analítica, já a gente vai fazer as outras duas resoluções e você vai conseguir enxergar bem o que está acontecendo aqui, ok? Então vamos lá, ó. Olha só agora. Quando nós pegarmos esses valores aqui, certo? E pegar o valor do ponto Q, que tem o valor da nossa abscissa e o nosso ordenada vale zero, e substituir, então vai ficar assim, ó, 0 menos, ó, o nosso raiz de 2 mais 2 dividido por 2, sou obrigado a colocar esse menos por causa do jogo de sinal, que é igual a 1 vezes x, que dá x, e aqui vai ficar menos todo esse raiz de 2 mais 2 sobre 2 aqui. O que nós vamos... Ah, aqui é menos 1, perdão, tá? Ó, então aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar mais esse valor. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o valor do menos x e jogar para cá e esse outro cara jogar para lá. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar, ó, x que é igual a raiz de 2 mais 2 sobre 2 mais raiz de 2 mais 2 sobre 2. Como esse valor e esse valor eles são iguais, eu posso pegar e manter um só e multiplicar por 2 ali, ó. Então vai ficar assim, ó, 2, deixa eu abaixar aqui para vocês conseguirem enxergar, 2 vezes raiz de 2 mais 2 sobre 2. Cortou, cortou. Então esse ponto aqui, que é o nosso x, que é o valor da abscissa do ponto Q, é a raiz de 2 mais 2 aqui, ou
2 mais raiz de 2, que corresponde à alternativa de letra E. Porém, é uma resolução que demanda aí muito conhecimento de geometria analítica. Então, por isso que eu vou trazer a segunda e a terceira resolução para você aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, e apagar. O enunciado, obviamente, é o mesmo. E eu vou te explicar agora como é que a gente faz por geometria plana, utilizando lá o Teorema de Pitágoras, ok? Então, ó, se você quiser passar um pouquinho o vídeo aí, só o tempo que eu apago aqui, vamos lá, para conseguir trabalhar com o nosso Teorema de Pitágoras aqui, para conseguir visualizar. Perfeito, ó, vamos lá. O que a gente precisa saber dessa partezinha? Quando eu pego a reta R e eu pego a reta S, este ângulo que está aqui, ele é um ângulo de 90 graus, certo? Por conta de ser lá tangente em relação à circunferência à reta S. Quando a gente pega esse pontinho aqui, que é o ponto A, que tem coordenadas 1 e 1, você pode perceber que esse cara que está aqui, ó, ele é um quadrado. E esse valor que está aqui é a nossa diagonal. Então, o que nós vamos fazer aqui? Como ele é diagonal, quando eu fizer aqui, ó, esse ângulo vale 45 graus. E quando você olha para o triângulo OPQ aqui, ó, vou até desenhar para você aqui por fora, ó, o triângulo OPQ, esse ângulo que está aqui, ele vale 90, aqui é o ponto P, ok? Aqui é o ponto O, e aqui nesse caso, esse é o ponto Q. Esse carinha que está aqui, como ele vale 45, lembra que a soma dos ângulos internos vale quanto? Vale 180 graus de um triângulo, né? Então aqui 90, aqui é 45, logo aqui falta 45 graus. O que a gente pode falar então? Que dentro desse cara aqui, ó, esse valor e essa outra medida, elas são equivalentes entre si, porque trata-se de um triângulo retângulo isósceles. Então a medida que está aqui e a medida que está aqui, elas são equivalentes. Se eu souber essa medida e souber essa medida, a gente aplica o Teorema de Pitágoras e encontra o valor desse cara aqui. Ao encontrar o valor desse cara aqui, ó, note que ele representa quem? A abscissa do ponto Q, que vai ser a resposta que a gente vai procurar, ok? Dito isso, então, ó, vamos lá buscar agora a medida desse cara que representa toda essa partezinha. Como nós temos aqui esse valor, lembra que essa medida que está aqui vale 1, certo? Que a gente tinha falado. E na outra resolução, ó, essa medida que está aqui é o valor do raio, então vale 1. Logo, nós precisamos encontrar quanto que vale esse carinha aqui que eu vou marcar como sendo y. Quando você pega essa partezinha aqui, que também vale 1, por conta dessa distância ser igual a 1, por conta lá da ordenada do ponto A, nesse triângulozinho aqui, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Então vai ficar o seguinte para você, ó, o quadrado do y que é igual ao quadrado do 1 mais o quadrado do 1. Então, o quadrado do y é igual a 2, logo, o valor do y aqui é raiz quadrada de 2. Se o valor do y vale raiz quadrada de 2, então quer dizer que o tamanho do segmento OP, ele vale quanto aqui para nós? Ó? Ele vale 1 mais o valor de raiz de 2. E essa medida que está aqui também vale o quê? Vale 1 mais o valor da raiz de 2, ok? Aí, o que você poderia fazer aqui? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Porém, eu vou te mostrar uma parcela importante aqui, que é o seguinte, ó. Se você não quisesse, tá? Nessa partezinha aqui, para encontrar o valor do y, aplicar o Teorema de Pitágoras, você poderia lembrar o seguinte. Lembra que esse cara, ele era um quadrado. Quando a gente pega o lado e o lado do quadrado, sempre a diagonal do quadrado é lado raiz quadrada de 2. E aí, quando a gente pegasse aqui o nosso lado que vale 1, isso aqui ia ficar 1 vezes raiz de 2, que o valor do y ia ser o equivalente a raiz de 2 de qualquer forma, ok? Por que eu estou falando isso? Se nós completássemos aqui, ó, essa partezinha, esse cara também seria um quadrado. Logo, isso aqui, ó, esse x é como se fosse a nossa diagonal do quadrado. E aí eu acabei de lembrar para você que a diagonal do quadrado, que nesse caso é o x, é sempre quem? O lado que multiplica a raiz de 2. Só que quem que é o lado desse quadrado? Ó? É 1 raiz de 2. Então quer dizer que o nosso x vai ficar, ó, 1 mais raiz de 2, e não só 1 raiz de 2, é 1 mais raiz de 2, que multiplica o valor da raiz de 2. E aí você faz a sua distributiva, e o x aqui vai ficar raiz de 2, certo? Vezes 1, que dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz quadrada de 4, que é 2, ó. E aí você chegou no resultado final de qualquer forma aqui, ok? Mas se você não lembrasse disso, o que você poderia fazer?
aplicar o teorema de Pitágoras nessa parte aqui, que dá certo, dá um pouquinho mais de trabalho. Então essa é a nossa segunda resolução. E agora eu vou te explicar como que você encontra a terceira e a última resolução, que aí a linha de raciocínio de montar essa partezinha é igual, tá? Basta você não pensar nisso aqui, e nem nesse cara, e só olhar para esse triângulo que sobrou aqui pra gente, ok? Então fez todos os cálculos, chegou nisso aqui. Como é um triângulo retângulo e você tem o ângulo, você pode pensar nas razões trigonométricas. Nesse caso aqui, ó, como nosso ângulo de 90 está aqui, esse cara é a nossa hipotenusa. Como a gente vai trabalhar com o ângulo de 45, quer dizer que esse aqui é o nosso cateto oposto e esse é o nosso cateto adjacente. Como eu quero encontrar o valor aqui da nossa hipotenusa e eu tenho o valor numérico do meu cateto, chamado cateto adjacente, o que nós podemos fazer aqui? Aplicar o cosseno. Então, o cosseno de 45 graus é a medida do nosso cateto adjacente, que é 1 mais raiz de 2 dividido pela hipotenusa, que vale x. Quando você vai na tabelinha dos ângulos notáveis, lembra que tem a musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo 1 sobre 2 e assim por diante? O cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. E tudo isso é igual a 1 mais raiz de 2 sobre x. Você vai multiplicar cruzado, então vai ficar aqui, ó, x que multiplica a raiz de 2, que é igual a 2, que multiplica o nosso 1 mais raiz de 2. O raiz de 2 vai passar dividindo, então o nosso x aqui, ó, é 2 de 1 mais raiz de 2 sobre o raiz de 2. E aqui você vai racionalizar para chegar na resposta correta. Olha só, o nosso x aqui, tá? Vai ficar 2. Eu vou multiplicar esse cara. Eu não vou fazer distributiva com 2 ali, você vai ver o porquê, tá? Então, olha só, vai ficar raiz de 2 vezes 1, que dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz quadrada de 4, que é 2. E aqui embaixo vai ficar sobre 2. Quando você simplificar, o nosso x é igual a raiz de 2 mais 2 aqui, que todos levam ao mesmo caminho, ok? Deixa aqui nos comentários qual resolução você mais gostou. Se ficou alguma dúvida também deixa aqui. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Isso ajuda bastante aqui o meu trabalho, você não tem noção. Deixa o seu like também e compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece que vai prestar o vestibular da UFPR. E caso você se interesse aí pelo curso específico de matemática, apostilas voltadas para os vestibulares do Paraná, principalmente o vestibular da UFPR aqui, e também uma apostila específica para o Enem, entre em contato comigo. Na descrição aqui do vídeo você tem todas as informações necessárias e também no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau para vocês, senhoras e senhores. Bons estudos. Lembre-se sempre que a matemática esteja com você. Tchau, tchau.